Olá, me chamo André Luiz, sou um dos pastores da Igreja Batista Conexão. É um grande privilégio estar com vocês. Eu quero falar hoje sobre unidade. Esse assunto eu sei que é extremamente importante em todas as áreas da vida. Quando nós pensamos em nossa família, o quanto é importante a unidade, quando nós pensamos em nosso trabalho, em nossa empresa, enfim, qualquer área das nossas vidas, a unidade é extremamente importante. A nossa comunidade, na sociedade, a unidade é extremamente importante. Nós estamos vivendo um tempo difícil porque o nosso país tem dificuldade em caminhar em unidade. Mas eu quero focar quando nós pensamos em igreja, o corpo de Cristo. Eu creio que uma igreja saudável, uma das marcas de uma igreja saudável, é uma igreja que caminha em unidade. É interessante quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos ver orientações, exortações para que a igreja venha a preservar a unidade. Nós não enxergamos e não achamos que a igreja tem a responsabilidade de conquistar a unidade, porque a unidade ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a obra graciosa e poderosa de Cristo, que nos deu a oportunidade de nos tornar filhos. Através daquela obra, todos aqueles que creram se tornaram igreja, o corpo de Cristo. A unidade desse corpo, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Cabe a nós, como seus discípulos, como sua igreja, nos esforçar de maneira diligente para preservar essa unidade. É isso que Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, no versículo 4. De fato, no versículo 3. Ele começa no início do capítulo 4 dizendo que nos chamando para andarmos de modo digno da vocação que fomos chamados, com humildade, mansidão, longanimidade, dando suporte uns aos outros em amor. E depois no versículo 13 ele diz, se esforçando de maneira diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu quero abrir um pouco os argumentos por que eu e você, como igreja, precisamos andar em unidade. Por que eu e você, como igreja, não estaremos vivendo o Evangelho de maneira saudável se não caminharmos em unidade? Por que a igreja não vai progredir, não vai dar frutos que permanecem se não caminhar em unidade? Olha a argumentação do Espírito através do apóstolo Paulo, versículo 4 a 6. Por que caminhar em unidade? Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus vos chamou. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos e que age por meio de todos e está em todos. Meus amados, quando nós pensamos nessa declaração, nós podemos olhar e entender que um dos aspectos da unidade, um só corpo, está falando de mutualidade, uns aos outros. Em vários textos das Escrituras, 1 Coríntios 12, 27, por exemplo, Paulo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Como filhos de Deus, nós somos membros de um corpo. Nós precisamos aprender que nós precisamos caminhar em unidade, em harmonia, para realmente glorificar o nome do Senhor Jesus. No próprio capítulo 4 de Efésios, versículo 25, diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com seu amor ao próximo, porque somos membros uns dos outros.
Romanos 12, no texto que ele fala sobre os dons, ele diz, olha, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Um só corpo, mutualidade, uns aos outros, amar uns aos outros, acolher uns aos outros, demonstrar afeto mútuo uns aos outros, cuidar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, são todos ordenança da mutualidade nas Escrituras. Não invejar uns aos outros, não julgar uns aos outros, não se queixar uns aos outros, não falar mal uns dos outros, não mentir uns aos outros, perdoar uns aos outros. Você olha como o Novo Testamento principalmente está impregnado de mutualidade uns aos outros. Isso é um motivo para nós entendermos que a unidade é extremamente importante. É importante para o nosso crescimento, edificar uns aos outros, ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros, falar uns aos outros com louvor. Tudo isso tem passagens bíblicas que nos mostram como nós devemos servir uns aos outros, levar os fardos uns aos outros, ser bondosos uns aos outros, orar uns pelos outros. Então, quando você pensar, o primeiro argumento, um só corpo, ele está dizendo assim, ó, nós não podemos caminhar sozinhos, nós precisamos caminhar em unidade. A mutualidade é essencial para uma igreja saudável. Agora, quando ele fala um só Espírito, porque ele não fala só de um só corpo, o argumento dele diz assim, olha, há um só corpo e um só Espírito. Existe a mesma fonte de poder habitando em mim e você. O Espírito de Deus, no momento que você creu em Cristo, o Espírito do próprio Deus veio habitar em você. Nós temos em todos os discípulos de Cristo a mesma fonte de poder e amor, o mesmo Espírito. Em João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mesma fonte de poder e amor, o mesmo Espírito. O mesmo corpo, mutualidade. O mesmo Espírito, a mesma fonte de poder. O mesmo futuro. Numa só esperança. Meus amados, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se você creu em Cristo Jesus, nós vamos morar juntos, nós temos o mesmo futuro na eternidade com Jesus. Você está vendo a argumentação da importância da unidade da igreja? Um corpo, um só Espírito, uma só esperança. Nós temos o mesmo destino. Um só Senhor. Jesus é o nosso dono, o nosso Senhor. Nós, como discípulos e como servos, devemos se submeter ao senhorio de Cristo. Nós todos devemos ter a mesma atitude de submissão. Filipenses 2, no 9 ao 11, diz, porque também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meus amados, se você é igreja, se você é povo de Deus, nós temos um dono, um Senhor, um amo, Jesus Cristo, o nosso Rei. É Ele que nos orienta, é Ele que nos direciona, é Ele que diz o certo e o errado através da sua palavra. Sabe por que eu e você precisamos caminhar em unidade como igreja?
porque nós fazemos parte do mesmo corpo, porque em nós habita o mesmo Espírito, porque o destino, o futuro nosso será na eternidade com Cristo, e porque nós temos um só Senhor e precisamos ser submissos. Ele conquistou a unidade do seu corpo na cruz do Calvário e nos mandou preservar essa unidade, lutar por essa unidade. Outro argumento: existe uma só fé. Meu amado, não temos tempo para falar sobre fé, mas fé é crer nas Escrituras, é crer que as Escrituras revelam Cristo e Cristo revela as Escrituras. Fé é o sobrenatural de todo cristão. Nós somos justificados pela fé, nós somos santificados pela fé. Efésios 2,9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus amados, a fé faz parte da vida cristã. Sabe por que nós devemos caminhar em unidade? É porque nós professamos a mesma fé. Isso nos une. Isso deve nos direcionar. Um só coração, um só sentimento. Um só batismo. Fala sobre pertencimento. A palavra batismo, ela tem dois significados básicos: imersão e identificação. E eles se completam, eu creio. O dia que você creu em Cristo, o dia que você confessou Jesus como Senhor, naquele dia o Espírito te enxertou, te mergulhou no corpo de Cristo. Naquele dia você se identificou com o corpo de Cristo. Quando isso aconteceu, o dia que você creu, nós começamos a pertencer à família de Deus. Somos irmãos. Você faz parte de algo eterno, a igreja do Senhor. Por que nós devemos caminhar em unidade? Porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Sabe por que nós devemos caminhar em unidade? Porque nós fazemos parte da mesma família. E último, há um só Deus e Pai de todos. Meus amados, uma igreja sadia, ela deve caminhar em unidade, porque tem um único Pai. É o Pai de todos. É o Senhor de todos. Age por meio de todos e está em todos. Nós, como Igreja Batista Conexão, nós estamos iniciando no mês de setembro um projeto, muito mais do que uma série, um projeto, juntos para que muitos creiam. Por que juntos? Porque Jesus chamou a sua igreja a caminhar em unidade. Eu quero chamar você, eu quero convocar você a refletir sobre isso. Você que é membro da Igreja Batista Conexão, você que está conosco nesta caminhada. Nós não somos uma ilha isolada. Nós não somos uma ilha, desculpa. Nós precisamos aprender a caminhar em comunidade, juntos, para que muitos creem. Mutualidade, um só corpo. A mesma fonte de poder, o Espírito. O mesmo futuro, uma só esperança. A mesma atitude de submissão, um só Senhor. O mesmo mover sobrenatural, uma só fé. Pertencimento, o mesmo batismo. E nós temos o mesmo Pai. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus capacite a cada um de nós de cumprirmos essa ordenança, de preservar a unidade que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Um grande abraço a todos, meus amados.